Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Summit Cidades Podcast. Eu me chamo Samara Neiva e serei a apresentadora desta edição. O Summit Cidades é o maior evento de cidades, sobre cidades e para cidades de Santa Catarina. Este ano a edição será no dia 24, 25 e 26 de junho. E para esse podcast eu tenho a honra de convidar o professor Amir Matar Valente, criador do Laboratório de Transportes e Logísticas, o LabTrans, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor aposentado da universidade com uma vasta experiência e pesquisador de desenvolvimento tecnológico nível 2 do CNPq. Professor, eu quero agradecer pela sua presença, por ter aceitado o convite de estar conosco aqui hoje. Obrigado, Samara, pela oportunidade, enfim, pelo convite, né, de a gente estar podendo também falar um pouquinho, né, sobre esse tema de grande importância. Parabenizo vocês aí pela realização do Summit e também por esse programa de podcasts. Eu acho que traz uma característica também aí de continuidade do tema, não só do tema, mas de trazer o tema para o convívio, então transformar o tema em si numa realidade, num convívio, no dia a dia, no despertar, né, da importância da cidade. A cidade é tão importante que ela faz parte do nosso cotidiano, ela está muito presente no nosso cotidiano, né, e ela é capaz, então, de nos ajudar na qualidade de vida ou prejudicar a nossa qualidade de vida, dependendo do desempenho da cidade como um todo. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem aí, e agora também a extensão disso num podcast, traz a possibilidade não de um evento isolado, mas de um convívio com o tema, de um despertar do tema e de uma percepção do nosso convívio com a cidade, da importância que a gente tem de tratar desse tema dessa forma para tornar a cidade a melhor possível. Eu acho que é o que eu percebo aí, enfim, e parabenizo vocês. Obrigada, professor. E o intuito é justamente esse, a gente discutir como a gente pode deixar as nossas cidades cada vez melhores, mais inteligentes, mais sustentáveis, mais humanas e inclusivas, né? E compreende-se que a tríplice, a quadrihélice, na verdade, que a população, a comunidade entra como uma das hélices, né? Entra como um tomador de opinião, é muito importante para que a cidade se transforme. Qual a sua experiência, né, com tudo essa criação do laboratório? Como que o senhor imagina que a criação desses laboratórios, como exemplo do LabTrans, dentro de uma universidade, pode contribuir para que as nossas cidades se tornem mais sustentáveis e inteligentes? Então, dentro dessa ideia do laboratório, enfim, ou o próprio, no caso, o LabTrans, ele foi criado já há 25 anos, né? Então ele já tem aí uma longa história, uma vida própria, uma personalidade própria, um ente próprio, né? Não é o laboratório do professor A ou do professor B. Foi feito também sempre um trabalho muito forte no sentido do protagonismo do próprio laboratório e não das pessoas que atuam no laboratório. O laboratório é o resultado e ele é um ente próprio hoje, né, com 25 anos de idade, já maior de idade, digamos assim. Maior de idade. E ele também tem que ter autossustentabilidade, e para ter autossustentabilidade ele tem que também ter resultados. Esses resultados, no caso específico do laboratório, do modelo de laboratório, eles não vêm exatamente de fomento, eles vêm de problemas, enfim, ou situações reais, necessárias, e o laboratório procura agregar o aluno, o professor, a questão a ser resolvida, o problema, enfim, ou o plano, no caso aí para as cidades também, sempre presentes, e os profissionais que atuam na área, então, e também a comunidade, né, de uma certa forma sendo considerada nisso tudo, como é que você chamou? Nessa quadrihélice aí, tá? Bem considerada. E uma outra coisa assim, então, também do laboratório, né, quando a gente, né, começou a pensar nisso, era mais ou menos assim, poxa, tem será que tem uma faculdade de medicina que seja boa e não ter um hospital universitário, né? Acho difícil, acho que tem que ter, né, para o médico sair dali também, e enfim. Tem que fazer a prática. Tem que fazer a prática. Como a gente fazer isso também de uma outra forma, né? E lidando com a engenharia, mas não só a engenharia, com a consciência também que a gente tem que ter que os problemas são são variados, eles são na diversidade do conhecimento, né, das áreas. Então, envolver a engenharia, envolver a tecnologia da informação, envolver a gestão, envolver a administração, envolver o texto, envolver o jornalismo, a pedagogia. E então ele é multidisciplinar. E ele envolve, então, esse conceito de trazer problemas reais. No caso, então, da sua pergunta, então, problemas relacionados às cidades estão muito focados dentro da área de atuação do laboratório,
sistema de transporte urbano, mobilidade. Então, isso está muito presente no nosso dia a dia, e aí a gente entende que, ao mesmo tempo que a gente está contribuindo na formação do aluno, que é o objeto principal ali como universidade, ao mesmo tempo a gente também está trazendo o professor para o convívio do problema, conectando a sua grande formação teórica com a aplicação disso em problemas reais. Então o professor também vai ali e volta para a sala de aula com mais conteúdos, digamos assim, para compartilhar. E convive com os profissionais do setor que estão ali trabalhando e convive com o problema real e com quem está também tendo esse problema e pedir para ajudar a resolver esse problema. Tudo isso, no final das contas, eu acho que dá uma sinergia muito grande de você ter um grande aproveitamento de todos em atividades muito produtivas e que resolvem problemas reais e que colocam o aluno no mercado depois como um profissional bastante já preparado, né? Então a gente tem visto com muita alegria egressos, né, da universidade que participaram do laboratório, né, trabalhando em grandes empresas, trabalhando em grandes cargos, enfim, em nível governamental, né, mesmo, então em diversos setores que a gente entende que a gente sente uma missão mais cumprida, né, pelo fato de estar efetivamente ajudando na formação desses profissionais e ajudando a resolver problemas, né, relacionados às cidades, enfim, relacionados à infraestrutura, a esses desafios aí. Com certeza. E falando nos alunos, né? Como que os laboratórios podem motivar os alunos a fazer parte? A gente vê que as universidades estão tendo um grande problema em manter os alunos dentro dos cursos, na pós-graduação. Como que um laboratório pode motivar os alunos a fazerem parte? Assim, um caminho que se tem é o fomento, né? Que é um bom caminho também, que é um caminho bastante válido também, né? E que deve ser sempre estar incentivado, expandido, mas assim, um outro caminho é tipo esse do próprio laboratório, de você trazer um problema real. É claro que você também tem que trazer um recurso junto, você vai prestar conta desse recurso, mas ao mesmo tempo você vai produzir um resultado e o aluno vai estar ali com muita motivação, trabalhando, ganhando a sua bolsa, enfim, também dentro disso, porque o cotidiano hoje ele também é muito difícil, né? Sim. O aluno, poxa, ele tem que, às vezes, né, tem que, de repente não mora aqui, vem morar aqui, aí tem que ter um aluguel, aí também tem, né, que se alimentar, também tem que, às vezes, trabalhar e estudar. Conciliar tudo isso não é tão fácil. Eu acho que aí ele trabalhar em algo que está muito relacionado, muito aderente à formação dele, eu acho que é uma grande sinergia e eu acho que é um grande caminho. Então, outros laboratórios, enfim, ou outras instituições também fazem, né? Eu sei que também fazem dessa forma muitas, né? Mas quanto mais se fizer, eu acho que nesse modelo aí é interessante. Mas nós vamos motivar os alunos a estarem envolvidos, né? E falando especificamente, né, de logística e transporte, qual é a sua opinião dos principais desafios que as cidades estão tendo hoje? Bom, as cidades elas crescem de uma maneira muito acelerada, né? Elas crescem de uma maneira muito acentuada. O processo de urbanização é um processo presente, né? Hoje, quem morava em área rural está em área urbana, quem está em área urbana está em área urbana agora com maior densidade. Então, quem estava no campo vai para a cidade, quem está na cidade vai para a cidade grande, digamos assim, né? E isso acontece de uma forma muito rápida, tem acontecido, né? Pela presença digamos, num primeiro momento da Revolução Industrial, pela revolução tecnológica que se tem agora também, pela revolução do conhecimento, que está muito acelerado. Tudo isso faz com que não se tenha mais aquele modelo antigo de que as pessoas teriam que estar no campo produzindo para a sua subsistência, basicamente, enfim. E, quer dizer, há quem produza isso em grande escala, digamos assim, o que permite as pessoas a estarem diversificando suas áreas de conhecimento e atuando em áreas urbanas, em cidades. E isso acontece de uma maneira muito rápida, como a própria presença do automóvel também é recente, e as cidades são mais antigas também que os automóveis, enfim. Na verdade, essa evolução, né, muito rápida, recente, das cidades, o que era Florianópolis em 1960, vamos falar assim, em 1970, e o que é hoje, né? Isso acontece em diversas cidades. Esse crescimento acelerado numa cidade que é mais antiga, né? Olha a idade de Florianópolis, olha o que aconteceu recentemente, ele traz um desafio de ordenação do crescimento, né? Então o crescimento acaba sendo desordenado,
você tem também um crescimento de frota, você tem, então, um desafio, né, como você perguntou, então, que seria mais ou menos você buscar o equilíbrio entre a demanda pelo deslocamento, que acontece com todos todo dia, a gente acorda e de alguma forma vai se deslocar, enfim, vai se locomover pela natureza de tudo, e ao mesmo tempo todo mundo quer isso, mas então tem o lado dessa demanda pelo deslocamento e o lado da oferta, que é o lado da oferta de infraestrutura e oferta de serviços, que não acompanha, então essa demanda pelo deslocamento é muito maior, então esse é um grande desafio, e aí eu acho que os caminhos para resolver esse desafio seriam voltados a você trabalhar no planejamento da ocupação urbana, você trabalhar na engenharia de tráfego, você trabalhar na resolução de congestionamentos. A tecnologia da informação hoje está ajudando bastante, o aplicativo está ajudando, o home office está ajudando muito também. Talvez então a engenharia de tráfego possa atuar do lado da otimização da capacidade das vias, assim por diante, ou dos fluxos, mas do outro lado o desenho urbano planejado é um grande caminho, e eu acho que a tecnologia da informação é um grande caminho, com você criando hubs. Nós estamos aqui num hub fora de uma região central, né? Onde aqui você pode também se comunicar com todo mundo, por videoconferência, dessa forma. Então a tecnologia da informação também está sendo hoje um grande, dentre tantas coisas negativas da própria Covid, digamos, poderia ter até talvez um efeito colateral positivo de se acreditar cada vez mais que o ensino à distância, se acreditar cada vez mais que as reuniões virtuais, etc., elas são capazes de serem eficientes e resolver muita coisa. Isso acontece entre cidades, mas dentro de uma mesma cidade acontece isso, né? Então você reduz um pouco esse deslocamento. Outra coisa, só complementando, eu estou me alongando um pouquinho, é o pico também do deslocamento. Então, quer dizer assim, o dimensionamento da cidade para 6 da tarde, para 18 horas. Em questão de horários. Então assim, isso também, quer dizer, você tem uma frota de ônibus dimensionada para atender todo mundo às 18 horas, você tem um sistema viário para atender todo mundo às 18 horas. Então, à medida que você também não tem esse pico, você consegue soluções melhores. Como se a gente mudasse os horários de trabalho para sair em intervalos, né? Um pouco às 4, às 5, às 6, às 7. Alguns não estão mais se deslocando porque estão com home office, e outros estão em hubs que já não são mais na região central, outros estão se deslocando em horários diferentes. Todos esses caminhos também são caminhos interessantes e alternativos àquele caminho que a gente sabe que também é muito importante, da engenharia de tráfego, mesmo também o caminho do investimento na infraestrutura, ampliação de vias e etc., né? Túneis e assim por diante. E também o caminho, que eu acho que talvez o mais importante deles, que é o desenho urbano, e respeitar o desenho urbano, o plano diretor, a densidade demográfica, a ocupação, que são, digamos, o ordenamento da ocupação e o ordenamento do crescimento. Então, acho que esse é o desafio, porque é uma receita de bolo com muitos ingredientes. Então, como você um desafio bem grande, como é que trata de tudo isso? Mas também há um certo instinto natural de se buscar um pouco disso, até como não só como uma solução técnica, mas até como uma alternativa para melhorar a mobilidade, né? E o senhor falou que esse desafio envolve muitos ingredientes, né? Uma receita de bolo muito complexa. Que sugestões o senhor poderia passar para os gestores públicos, para os acadêmicos, para os pesquisadores que querem começar a se preocupar em melhorar a logística, melhorar a mobilidade dos transportes nas cidades? Por onde começar? Então tem um despertar, que é o despertar do cotidiano, que é, puxa vida, tá demorado, tá ruim, tá difícil, eu tô nesse deslocamento aqui que não tá bom, eu tô no coletivo, eu tô no individual. De qualquer forma, então esse é um despertar do dia a dia, mas pode ser um despertar mais consciente, que possa levar então a estudar sobre isso, a participar de audiências sobre isso, a participar de oportunidades que se tenha para atuar sobre isso, ou até de trabalhar com isso, buscando faculdade, buscando trabalhar em órgão público, buscando trabalhar em empresas que atuam no setor. Mas eu acho que um grande canal também para digamos assim, para essa sensibilização é esse trabalho que vocês estão fazendo, é o Summit, são os podcasts. Eu acho que vocês assim estão ajudando muito, ajudando bastante, e até aproveito também de novo, né, para parabenizá-los e para dizer, poxa vida, né, o pessoal que já está acompanhando o podcast, o pessoal que está no Summit ou que vai cada vez mais se integrando com isso, esse pessoal é o pessoal
o técnico, esse pessoal é a pessoa que está no cotidiano disso, é a comunidade, são, enfim, todas as partes interessadas passam a ser interessadas, conscientes e participativas, né? Participativas. Esse é o segredo, ser participativo. Pois é. E vocês estão aí, eu acho que o laboratório está ajudando, o Labtrans ajudando um pouquinho nisso, e vocês ajudando bastante nisso com esse trabalho que vocês estão fazendo. O segredo é todo mundo se ajudar, professor, é todo mundo fazer, cada um fazer a sua parte. E nós vamos voltar a falar, né, sobre esse assunto, sobre logística, transporte e muito mais no evento que vai ser final de junho, perdão, dia 24, 25 e 26. Vai ser ali no Centro-Sul, os ingressos já estão à venda na Blue Ticket e vai ser uma honra, né, professor, contar com a presença do Labtrans no evento para a gente discutir ainda mais essa pauta. Obrigada novamente por ter aceitado. Com certeza, estarmos presentes. E aproveito a oportunidade também para agradecer pelo convite, pela possibilidade de estar aqui falando um pouquinho, manifestando um pouquinho aí a minha opinião, enfim, a minha colaboração, né? Obrigada, até mais.